Bom dia, Adolfo. Bom dia. Estamos aqui de volta, eu e o Silvio, e vamos dar continuidade, né, a entrevista sobre o cristianismo renovado. No seu último vídeo, vocês estavam comentando sobre os médiuns, né, e nesse momento agora da transição, e no seu livro dos Adventos, tem um capítulo que fala muito sobre esse magnetismo aglutinador do porta-voz de Jesus, né, dos porta-vozes de Jesus, e que é importante que o Nicodemos, que é uma personalidade que viveu com Jesus, né, tem essa função de despertar, de acrescentar esse toque multiplicador, esse fator multiplicador na nossa voz, na voz do porta-voz, para que ele consiga, né, atingir as mentes de uma forma mais eficaz. Fala um pouquinho sobre isso. Não, isso aí eu não tenho nada que falar, porque quem vai falar é o Silvio. Ah, Mas é? é para nós sabermos que muitas pessoas que representam a divindade já deveriam ter colocado na sua voz essa essência, o magnetismo. E para que isso aconteça, é preciso que nós e a nossa mensagem sejamos uma coisa só. Então, enquanto a mensagem estiver apartada do expositor, ele não consegue, porque é uma ligação consciência do expositor à consciência do ouvinte. E, nesse aspecto, o Silvio é porta-voz dessas maravilhas. A experiência dele, né? Fala aí da sua. Olha, é uma grande responsabilidade ser um porta-voz, né? Eu agradeço muito. Esse realmente é um objetivo que eu tenho. O que eu posso dizer, Adolfo, é que o meu convívio com os adventos tem sido, para mim, um elemento muito transformador, porque eu nunca falei tanto de Jesus, eu nunca falei tanto de Deus, eu não sabia que existia uma diferença entre Jesus e o Cristo planetário, né? Então, todo esse conhecimento tem me ajudado muito a rever toda essa minha existência, eu posso assim dizer. Eu até costumo afirmar que eu renasci a partir do momento que eu entrei em contato com a mensagem adventista, a partir do momento que eu passei a ter consciência da existência das leis de causa e efeito e da reencarnação sucessiva, né? E por quê? Porque, tomando conhecimento da lei de causa e efeito, eu consigo perceber que tudo está certo, tudo obedece à vontade de Deus. E que o mais importante nessa história toda é que nós aceitemos que somos parte não apartada de Deus e que, principalmente, não tenhamos culpa por todas as nossas falhas e por todos os nossos erros de vidas passadas e até da vida atual, né? Sendo que, a partir do momento que tomamos conhecimento da lei, nós vamos ficando mais leves, nós vamos nos sentindo mais cúmplices de Deus e temos a vontade de fazer o melhor por nós, pelos nossos e por todos que constituem almas desse planeta, né? Porque a gente percebe que o sentimento de fraternidade é o que precisa predominar para que nós sejamos uma sociedade eticamente mais bem constituída e de forma que possamos, cada um da sua maneira, e seguindo, né, as lições do Evangelho, né, possa se tornar coparticipante dessa criação. Então, o que eu posso dizer da minha experiência é que tem sido extremamente positivo e, o mais importante, transformador. Transformador não apenas por conhecer, mas por estar me pedindo a mim mesmo, né, estranho falar assim, para que eu possa, de fato, vivenciar todas essas coisas maravilhosas que eu estou aprendendo. Você utilizou aí uma palavra que é o ponto de partida para todos nós, a fraternidade. Enquanto nós não convivermos fraternalmente, nós estaremos em disputas. E não é a lição que Jesus nos passou. Então, a fraternidade é o primeiro passo para quem quer evoluir e crescer. Vamos, então. Quais são as perguntas que vocês elaboraram hoje? Temos algumas perguntinhas aqui. E a primeira é a seguinte, é sobre o Allan Kardec, né, essa figura tão importante que nos trouxe tanto conhecimento. Em algum momento você teve essa curiosidade saudável de saber por onde ele anda? O meu tempo de convivência com o pai Joaquim, quando ele incorporava, eu dei muito vazão ao meu lado feminino, o lado da curiosidade, né? Dizem que... Então, eu perguntei maravilhas ao pai Joaquim. E entre tantas maravilhas que ele me respondeu,
quando eu perguntei, cadê o Allan Kardec, por onde ele anda? Filho, ele está aqui na personalidade de Chico Xavier. Isso no início da década de 1970. Quando os adventos começaram em 1990, eu fiz nova questão. Já não foi a ele, já foi ao Silvestre. E aí o Silvestre me respondeu, filho, ele está desempenhando a mesma tarefa que você desempenha. Ou seja, está cuidando da sociedade, da mediunidade. Então, eu tenho uma convicção, são duas fontes inquestionáveis do conhecimento sobre a presença de Allan Kardec na personalidade do nosso Chico Xavier. E mais à frente, nós falaremos o porquê desses espíritos, ou de nós não vamos nos colocar apartados de nós estarmos empenhados na reformulação dos valores éticos e morais do cristianismo. Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo. Nós vamos conversando aos poucos. Tá bom. Isso. Adolfo, diz para a gente por que ainda existem pessoas com vícios, né, representando a divindade na Terra, principalmente neste momento, né, de seleção do trigo, do joio, desse momento de transição planetária. Nem todos aceitam verdadeiramente que nós estamos numa fase de transição, porque muitos ainda precisam ver com os olhos biológicos, porque ele não tem intuição ainda desenvolvida adequadamente para se posicionar melhor diante das leis da vida. Então, o próprio Kardec, que a Ritinha citou ainda há pouquinho, ele falou, o que nos leva aos vícios é o nosso egoísmo. Porque o vício que cada um de nós tiver não é para levar a sociedade a ter o prazer ou usufruir de algum prazer. Então, o egoísta é por natureza querer um prazer, mas é um prazer pessoal. Então, quando fala, ainda tem dirigentes espirituais viciados, continua. Não adianta condenar. Tem que dar para ele evangelho, a gente costuma dizer evangelioterapia, para poder ver se ele diminui, ele se dedicar mais ao altruísmo e, naturalmente, se distanciar mais do egoísmo. Porque o egoísmo é que nos leva aos vícios. Falando em vícios, então, o Ramatiz, ele adverte a gente sobre a questão da ingestão do álcool, né, do fumo, da carne vermelha. Do uso do tabaco, não? Então, do fumo, né? Uhum. Mesma coisa. Então, por que o Ramatiz nos adverte se nós temos esse livre-arbítrio? Esses dias fizeram a pergunta por que o Ramatiz condena? E respondemos, ele é um mestre, ele é um guia. E o mestre, um guia, ele não condena, ele esclarece. Então, o Ramatiz é o mestre, é o avatar, nós colocamos no livro, o avatar da sabedoria. Então, o mestre, ele não condena. Então, ele é um professor. Como tal, ele orienta. Você vê só que você deve ter lido já, Fisiologia da Alma. E ele, falando desses itens, alimentação da carne vermelha, o uso do tabaco, ou outras substâncias quaisquer, e mais Do álcool, né? Ele não condena, esclarece, porque ele vai mostrando a causa para que nós saibamos quais os efeitos que nós vamos colher. Então, hoje, um dirigente doutrinário, um guia, um mestre, seja lá quem for, um pedagogo, ainda utilizar determinados artifícios, está demonstrando que naquele corpo tem uma alma desarmonizada com as leis da vida. Então, é por isso. Mas o Ramatiz não condena. O Ramatiz esclarece. E ele não seria mestre se ele condenasse. Jesus é o modelo de todos nós e dele também. Jesus não condenou. Dito que, eu porém vos digo, dá um acréscimo. Isso é o trabalho do guia. E tem aquele item que nós divulgamos sempre quando o Pietro Baldi nos fala. O crítico nunca será um guia. Então, o máximo que o crítico consegue é tornar-se líder, porque um guia não condena. Não, por isso que muitos não conseguem. Até foi a questão do último vídeo. Muitos têm dons fabulosos, mas a crítica é acirrada. Então, ele vai ser um líder, mas guia não tem condição. O guia tem o trabalho do guia, ou para tornar-se guia, é silêncio, 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 silêncio. E aí nós temos aquela colocação dada pelo nosso velho mestre
Jesus, diante daqueles exaltados, ele silenciava e aguardava uma nova oportunidade. Quando surgia a oportunidade, ele falou: os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Então, são lições muito sutis que, às vezes, nós não percebemos. Um espírito superior, ele tem que compreender, né, o inferior, né? A fraqueza dos outros. São espíritos que, às vezes, têm pouca experiência de Deus. A capa externa, eu estou vendo um ser biológico, mas nós não temos alcance. Qual o nível de consciência que tem aquela alma que está naquele corpo? Adolfo, vamos falar de um outro grupo religioso. Existem muitos umbandistas no Brasil, né? E com a renovação do cristianismo, né, que tipo de transformação nós podemos esperar desse grupo de forma que ele esteja dentro da nova consciência planetária? Há poucos dias fizeram uma pergunta similar, né? Porque até nós respondemos que muita gente admite que a Umbanda é uma religião brasileira, principalmente de Zélio para frente. E não é verdade na linguagem Ramatiz. E citamos, gostaria que todos estudassem, lessem o livro Missão do Espiritismo, o Ramatiz falando sobre a Umbanda, que é de origem védica, lá no passado. Então, o que é que vai acontecer com os umbandistas? Não, com todos nós, de todas as religiões do planeta. Nós vamos, porque tudo evolui e as religiões também evoluem. Então, nós citamos na vez anterior e vamos repetir agora. A grande síntese, logo no início, o Pietro Baldi fala sobre a evolução da mediunidade. Então, nós não vamos ficar presos a uma mediunidade que foi excelente em outras épocas, mas para a era do mentalismo, nós temos que adquirir o que o Pietro Baldi cita com muita naturalidade, a mediunidade psíquica. Então, o umbandista, se ele não tem afinidade com a literatura, de agora em diante, ele vai despertar essa vontade de conhecer, porque a mediunidade vai ser mais psíquica. O Pietro Baldi chega até a falar, uma mediunidade mais intelectual. Então, muitas vezes a pessoa não tem escolaridade adequada para entender determinadas obras, mas isso é para nosso agora. E as experiências que nós tivemos de outras vidas, lendo, estudando, debatendo, a nossa alma vai assimilando. Se nós não tivermos um conteúdo para a verbalização, a nossa essência é portadora do conhecimento. Então, nós todos, e todos nós, de todas as religiões, vamos estar estudando. Porque Jesus foi muito claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos que partir para os estudos, para os debates, coisa que muitas religiões não permitiram o debate. Então, quem não permite o debate se coloca num grau de superioridade que eu acho que até Deus deve ficar assustado com a nossa conduta. Porque se nós estamos eternamente em evolução, os conceitos mais nobres de hoje, amanhã, serão arquivados nos museus. Talvez eles tenham medo porque não saibam responder. Tem de tudo por ali. Vai que eu faço pergunta peluda. Mas como foi o caso de criarmos dogmas, né? E o dogma não é só da Igreja Católica, não. Nós temos outras fontes, inclusive dentro da doutrina reencarnacionista, como é o nosso caso, que conhece a lei de causa e efeito, tem muita gente que o comportamento é dogmático. Parece até que algum espírito deu a última palavra. Olha o exemplo de Allan Kardec. Ele nunca se colocou dando a última palavra, senão ele estaria contrariando a lei da evolução. E ele sempre recomendou, né, que todos os ensinamentos espíritas fossem, de alguma forma, submetidos ao crivo, né, do conhecimento científico, né? E se não houvesse uma correlação, aquele ensinamento deveria ser abandonado. É só observarmos quanto a ciência, em especial a tecnologia, tem contribuído para nós irmos, digamos assim, passando as religiões a limpo. Quantas coisas que hoje já não tem mais sentido, e o próprio adepto das suas religiões sabe que aquilo ali já não é mais verdade. Então, Adolfo, a gente entende, né, a questão da reencarnação, e aí, onde é que estão aquelas figuras que participaram na história inicial lá do cristianismo? Por exemplo, José de Arimateia, Nicodemos, eles eram muito próximos a Jesus, não é? Onde é que eles estão? Nós falamos há pouquinho
que, periodicamente, um número muito especial de espíritos reencarnam para a implantação de novas ideias. Quando alguns reencarnam, outros ficam desencarnados, para que sirvam de guias. Então, todos aqueles do início do cristianismo também eram médiuns, também a recebiam. Então, você falou aí de José de Arimateia. O José de Arimateia deu mensagem aqui para o nosso grupo, dizendo: o meu trabalho hoje é despertar nos encarnados médiuns a coragem, porque se a proposta dos adventos não chegarem ao conhecimento dos líderes que administram o planeta, não passará de ser uma doutrina espírita, uma doutrina espiritualista, uma doutrina de uma religião. Então, ele falou: quando eu estava encarnado na personalidade de José de Arimateia, eu fui assessorado pelo mundo espiritual para adquirir a coragem e chegar até Pôncio Pilatos e pedir a ele autorização para retirar o corpo de Jesus da cruz, conforme a história registrou. Então, eu fui assessorado. Isso aí me dá hoje o mérito e também o impulso natural de ser intermediário entre outros superiores e os médiuns que estão aqui, precisando fazer chegar aos administradores do mundo a mensagem de renovação cristã, os adventos cristãos. E quem foi o outro que você falou aí? Foi o Nicodemos. Nicodemos também é uma maravilha. A presença dele é muito motivadora. Ele teve aquela passagem que nós conhecemos na Bíblia com Jesus. Ele adquiriu uma força magnífica, porque quando nós estamos falando das coisas dos céus, se a nossa voz, se a nossa fala, né, se o nosso conteúdo é acionador de consciências, porque nós não estamos com aquela linguagem muito lânguida, aquela coisa muito, aquele semblante da desarmonia, ou seja, nós estamos representando a divindade da maneira que nós somos, né? Alegres, festivos, emocionados com a causa e por aí afora. Então, nós fornecemos um campo magnético, um campo energético, um magnetismo para o Nicodemos absorver a nossa voz, acionar um fator multiplicador de frequência para que a nossa voz chegue à consciência dos nossos ouvintes. E, para isso, é preciso que nós e a nossa mensagem formemos uma unidade. Por isso que não é bom ficarmos soletrando aquilo que não estiver interiorizado. Interiorizemos a mensagem para que nós formemos essa unidade e o Nicodemos possa utilizar da nossa força, do nosso magnetismo e acionar as consciências dos nossos ouvintes. Em outras palavras, a mensagem do Nicodemos não entra tão somente pelos ouvidos biológicos, vai além, em outra dimensão, para tocar a essência da alma, que objetivamente nós não registramos. Muito bom, né? É, muito interessante, né? Vamos falar de Brasil, Adolfo? Vamos. Então, tem a sagrada tarefa, né, de consolidar a posição de coração do mundo e pátria do Evangelho, né? De que maneira o Brasil vai impor-se diante dos países ditos de primeiro mundo, né, que são países bélicos e tão ávidos pelo poder transitório? Então, nós falamos até uma época já bem recuada, quando o Ramatiz descreve no livro A Vida no Planeta Marte e os Destroadores, a preocupação que tem os extraterrenos, em especial os marcianos, conhecendo a condição bélica do povo da Terra, dos terráqueos, para que, se a consciência humana acionar ou admitir a possibilidade de uma próxima guerra mundial, que eles possam auxiliar no despertar da consciência daqueles que têm o poder de decisão no planeta Terra. Então, até nós colocamos no livro, os marcianos não vão ficar entre as duas frentes de batalha. Eles trabalham no silêncio interior da nossa alma, da nossa consciência. Porque logo, daqui a pouquinho, nós estaremos fora do corpo no momento do sono. Esses líderes também dormem. E aí a espiritualidade que coordena os grandes eventos voltados para os mundos materiais se reúnem e levam essas lideranças, esses espíritos ainda tão bélicos, para uma reciclagem. Evidentemente que quando eles acordam no dia seguinte, não quer dizer que eles tenham mudado, mas isso é uma constante. E muitas misérias que já foram
ou tiveram possibilidade de acontecer, não aconteceram exatamente por causa das orientações que nós recebemos fora do corpo. Isso não é só para os bélicos, não, porque os que desenvolvem a ciência, a filosofia, a arte, a medicina, quantas maravilhas se recebe dos orientadores desencarnados, que também foram médicos, também cuidaram do corpo humano. Então, nós somos assessorados fora da matéria. E tem aqueles que frequentam escolas técnicas, tem aqueles que frequentam universidades, trabalhando, aprimorando para melhor poder expressar no plano material aquilo que aprende do outro lado da vida. Que bom, né, Adolfo? Quer dizer que, pela misericórdia de Deus, nós estamos sempre sendo orientados, de alguma forma, né? Sempre. Deus é uma maravilha. E sempre tenhamos em mente que Deus se faz presente através dos seus prepostos. Aqueles que têm maior facilidade de serem reconhecidos por nós como fagulhas de Deus, não apartadas de Deus, conforme vocês usaram nessa linguagem da pouquinho. Tá. Vocês agora vão me chamar de fofoqueira, mas aqui eu gosto um pouquinho de fofoca espiritual. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, consta na história cristã que o Apolônio de Tiana fez maravilhas, né, após o desencarne de Jesus. Você podia falar um pouquinho dessas maravilhas e onde ele está? Será que ele está ainda no plano espiritual ou ele está encarnado com alguma missão? O Apolônio de Tiana, essas curiosidades que você levanta hoje, Rita, isso para mim já é coisa velha, porque logo lá atrás eu já perguntei tudo. Foram 10 anos interrogando o mundo espiritual, as Sagradas Fileiras, e tendo o Silvestre como porta-voz. Isso de 90 até 2000. Mas antes eu convivi com o pai Joaquim, de 63 a 76, 13 anos. Eu perguntei maravilhas, maravilhas. Apolônio de Tiana, segundo a história, ele nasceu entre 0 e o ano 10 da era cristã. Então, quando Jesus desencarnou, ele era muito novo. Mas ele participou de todas aquelas maravilhas e muitas outras maravilhas que Jesus realizou. E aquilo ali já era um espírito, evidentemente, preparado. Aquilo ali foi muito importante. Ele ver com os olhos biológicos e sentir na sua alma as maravilhas que Jesus realizou. E o ponto de partida para Apolônio ou outras lideranças, que nós falaremos oportunamente, é a conexão. Jesus, quando falou, eu e meu Pai somos um, isso para Apolônio de Tiana, isso é uma coisa inquestionável. Então, ele se ligava às maravilhas que ele viu Jesus falando, e Jesus falava, eu e meu Pai somos um. Então, o Apolônio não tinha a conexão direta, teoricamente falando, com Cristo, mas ele se ligava emocionalmente a Jesus. Olha, quem estiver ligado a Jesus está ligado ao Cristo. Então, o que Jesus fez enquanto encarnado, naqueles 3 anos, o Apolônio de Tiana deu sequência. E foi uma maravilha. E ele agora continua desencarnado. A responsabilidade dele perante os adventos é que ele é o coordenador, norteador da proposta adventista para implantá-la em todo o conjunto planetário. Então, Apolônio de Tiana não é um trabalhador do Brasil, não é de nenhum país. Ele já tem uma consciência mais cósmica. Daí a responsabilidade dele, com muita parcimônia, trabalhar as consciências dos administradores do mundo na coordenação da nova ordem ética e moral do planeta Terra. Ele é uma maravilha. E o Túlio Cellini, que função ele tem? Túlio Cellini não descreveram, eu também perguntei, não descreveram para nós qual é a função dele, mas falou que, periodicamente, ele viria ao nosso plano, porque ele desempenha uma tarefa num nível muito elevado. Então, a gente deduz a dificuldade que esses espíritos têm para ficarem nesse vai e vem, nessas mudanças de frequências ou coisas dessa natureza. E ele deu algumas mensagens que nós colocamos aí no livro dos Adventos. Então, Túlio Cellini é aquele, todos nós conhecemos, foi aquele que deu a última bênção quando Francisco de Assis ia reencarnar, segundo o Miramês. Então, eles se reuniram numa assembleia que foi presidida pelo Túlio Cellini, e ali, então, ungiu aqueles 200 espíritos que estavam de mãos dadas ao Francisco de Assis para reencarnar.
E naquela assembleia descreve Miramês. Olha, está aqui entre nós o Apolônio de Tiana. O Apolônio de Tiana levantou-se para cumprimentar o grupo e todos os integrantes daquela assembleia e fez um gesto com a mão. E quando ele fez aquele gesto com a mão, saiu tanta luz dele, diz o Miramês, que ele se viu no dever de abaixar a mão, tal foi a luminiscência do ambiente, com o simples levantar da mão de Apolônio de Tiana. É muita luz, né? É muita luz. Ainda tem uma particularidade. Já que nós estamos falando de luz, o Apolônio de Tiana, olha lá, quando Francisco de Assis estava no Monte Alverne, saiu tanta luz dele que confundiram como se o sol o dia já tivesse nascido. Quando ele estava no casebre para fazer aquela ceia que ia receber Clara e as Clarissas, que pediu aos céus, mais especificamente a Jesus, que abençoasse aqueles elementos que ele ia usar na ceia, saiu tanta luz de Francisco de Assis pelos telhados, pelos buracos do casebre, que as pessoas acharam que a casa de Francisco, a casa dos frades, estava sendo queimada. Então, o Apolônio de Tiana e o Francisco de Assis são da mesma hierarquia. Imaginemos o trabalho de Apolônio na coordenação da vida e o Francisco de Assis, que todos nós já amamos só em ouvirmos falar dessa grande consciência. Verdade. Adolfo, diz para mim, os países de primeiro mundo, né, ainda estão muito voltados para as questões de poder, né? Eles ainda são muito materialistas, né? Como eles vão se alicerçar diante das possíveis mudanças que vão ocorrer no planeta, né, por ocasião da transição planetária? No livro O Fim dos Tempos dos Voadores, o autógrafo tem uma mensagem. O que mais vai motivar a mudança da sociedade planetária não vai ser a assinatura dos diplomatas, daqueles acordos internacionais. O que mais vai acionar a simplicidade na condução da vida serão os fenômenos naturais. Então, o poder A, o poder B, esse poder bélico, ameaçador de uma terceira guerra, ou não sei quantas guerras ainda que a sociedade pensa, isso não acontecerá, porque os fenômenos naturais vão nos levar à razão. Então, tudo isso aí vai ser transformado em pó. Não adianta o poder A, o poder B, não adianta a moeda A, a moeda B. Nós estamos numa fase de mudança, uma fase de transição. Nós estamos deixando aquele espírito primário, aquele espírito que acumula tanto para uma vida tão curta, que é a nossa vida biológica. Então, não fiquemos preocupados. A terceira guerra, apesar de ameaçar, a coordenação espiritual do planeta tudo fará. E aí entre os fenômenos naturais para ir diminuindo as nossas aspirações bélicas, essa nossa conduta totalmente inadequada para a era que nós já estamos falando, a era do mentalismo, o poder da alma, o poder da nossa essência, o poder do Deus que nós somos. Mas, Adolfo, então quer dizer que o Brasil, nessa condição de coração do mundo, pátria do Evangelho, poderá vir a receber contingente da Europa ou dos Estados Unidos? Contingentes humanos. Sim. Isso aí está previsto já por muito tempo. Enquanto que agora, quer dizer, mais recente, o nosso Divaldo Pereira Franco, através da mensagem ditada por Vitor Hugo, sinaliza que milhões de europeus serão transferidos para o Brasil, o Ramati já sinalizou essa mesma realidade em 1949, quando foi ditado o livro ao nosso saudoso Círio Maes, em 1949, que os europeus seriam transferidos para o Brasil. Então, hoje, nós já até dilatamos um pouquinho mais, porque os europeus, o ponto de partida é o Brasil, mas a América Latina, ou esses países da América Latina, conforme falamos no vídeo anterior, têm o mesmo compromisso, mas a sede é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Também. Tem mais alguma pergunta, perguntador? Ele pergunta muito, né? Não, a gente tem que aproveitar a oportunidade, mas sempre que a gente viu. A gente agradece o seu tempo, né? E o esclarecimento de todas essas perguntas. Deixa eu aproveitar aí, já que você falou que ia falar de fofoca. Vocês, nós estamos falando, vocês estão sempre com um sorriso. Nós estamos falando de coisas sérias.
estão falando das coisas da divindade, estão falando de uma proposta para reorganizar a vida de uma humanidade. E vocês continuam rindo. O pai Joaquim, apesar de ser um ser, aliás, por ser um ser angelical, era muito alegre, muito motivador. Então, as religiões criaram uma fisionomia muito estranha para o representante dessa divindade. O modelo que eu tenho aqui no atual encarne é o vovô Joaquim. Uma alma alegre, uma alma festiva, uma alma que se emocionava e nos emocionava com as suas próprias emoções. Que bom, nada de rigor, muita alegria, né, Adolfo? Nada de rigor. Tem que estar feliz de estar vivo, de estar aqui, né? Podendo se aperfeiçoar. Então, eu acho que isso é uma bênção. E esse Então, negócio de não rigor, beleza. eu tenho uma lição que eu costumo passar. Nós tínhamos uma médium, uma senhora, que dirigia uma sessão, mas ela tinha um rigor fabuloso. E, às vezes, até ameaçava as pessoas, os médiums. E aí eu aproveitei, que eu adoro uma fofoca divina, o pai Joaquim incorporou, eu fui lá no vovô, a médium dirigente está tendo uma conduta assim, 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 assado. Eu pensei que o pai Joaquim ia passar a mão na minha cabeça. Meu filho, você nasceu uma criança. Olha o tamanho que você está. Por que não tem paciência com os seus irmãos menores? Eles não tapam de mão de luva na gente, né? Um carinho. Acho que Mas guiar, para guiar, não pode ter crítica. Tem que orientar, tem que ajudar, se aproximar. É isso. foi o que você falou do Ramatiz, né? Ele não condena, ele só está ensinando, né? Advertindo. Isso é um papel do mestre, do professor. É isso, né? Então foi um prazer, né, Adolfo? Senão fica muito longo. Não, eu sei que o seu tempo E é aí, curto. seu tempo também é muito... O tempo é todo dedicado a essa causa. Nas próximas semanas, nós faremos mais. Pode Perguntas, tá? ir arrumando outras questões para nós irmos conversando.